Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, os demais presentes, agradecer o convite do Carlos, do Joaquim, do Anderson para essa mesa. Eu gostaria de começar justamente elogiando o texto. Eu confesso que foi um dos melhores textos que eu li neste último período, com uma caracterização muito precisa do que foi estes últimos 12 anos, enfatizando mais esse último período, enfim, o que e a decorrência disso e a situação que nós estamos vivenciando hoje, de forma muito didática e muito direta. Eu acho que isso é um instrumento importante para além do debate que se pretende fazer, para se entender a dimensão da situação que está se vivenciando hoje, né? E fiquei contente porque eu, desde que me conheço por economista, eu sempre tratei a dívida pública como a dívida pública líquida, né? E tinha uma certa dificuldade de entender por que foi alterado no último período, e fiquei contente de perceber que o texto, o artigo, ele consegue contextualizar muito bem isso e para que serve, né? Da mesma forma em que aprendi também, né, nas minhas andanças na área da economia, de que o problema da dívida pública não é o tamanho dela, né? Então, sempre, inclusive, se usava muitos dos exemplos dos Estados Unidos, da Itália, na ocasião, para dizer que a dívida pública desses países era superior ao PIB, que tinha que se levar em consideração o perfil de financiamento. Quando você olha os dados do Brasil dos últimos 10, 12 anos, é impressionante o quanto isso se alterou em relação ao perfil de financiamento, resgate, enfim, um conjunto de coisas que eu fui percebendo, né, durante o texto, que foi muito positivo nesse sentido. Então, em relação ao documento, eu também considero que tanto a primeira como a segunda parte tem bastante concordância. Na verdade, vou trazer aqui são alguns outros elementos que eu acho que pode ser em alguma medida incorporado no debate, enfim, no próprio documento. Também tem algumas dúvidas em relação à última parte. Eu acho que falta de um pouco mais de ousadia também. Eu concordo plenamente com a avaliação do Eduardo. Bom, em relação e as minhas considerações aqui, evidentemente, quer dizer, é com o olhar de quem atua boa parte do movimento, né? Então, ela evidentemente está carregada de uma percepção de como as pessoas, né, que atuam, que estão na luta, seja no movimento sindical, seja parte dos movimentos sociais, seja no movimento de mulheres, parte também na convivência com a própria academia, como veio esse processo todo. Acho que é inegável que tanto do ponto de vista econômico e aí dos seus reflexos do ponto de vista social, acho que a gente tem que entender que é muito importante, acho que o texto tem que enfatizar todo momento isso, de que essas políticas, essas mudanças, elas têm como principal objetivo um outro projeto de desenvolvimento, né? Com inclusão social, com uma discussão, inclusive, que eu acho que falta para nós, que é a discussão ambiental, essa dimensão que é tão importante, e ela tem como fundamento melhorar a vida das pessoas, possibilitar a qualidade de vida, acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à dignidade humana, à proteção social. Então, esses são os principais reflexos, né? Então, e olhando um pouco, assim, antes de seguir nesse raciocínio, eu queria ter comentado uma coisa no início, eu acabei esquecendo. Põe um pouco o contexto da América Latina. Estava em Buenos Aires na semana passada, numa atividade da OIT, com vários países da América Latina, escrevendo documentos, ajudando, na verdade, a construir um documento de contribuição para a próxima conferência da OIT agora em junho.
E é impressionante, assim, estavam países, México, Equador, Peru, Chile, e como o quadro nesses países é muito semelhante, né? A crise no Chile hoje, o Peru, né? Inclusive países em que, em alguma medida, em alguns deles adotaram um modelo muito voltado para exportação, ajuste, e que hoje vivenciam uma crise. No Equador, por exemplo, já se identificava, claro, com um reflexo muito grande do contexto internacional, né, da valorização do dólar, e como isso tem se refletido na economia, como a classe média, como a burguesia, que de certa forma sempre, vamos dizer, nos períodos de crescimento se favoreceu das políticas, em um momento de crise de baixo dinamismo econômico, no caso do Equador, você tem um ritmo de crescimento menor, como isso já começa a suscitar uma reação da elite, né, dos setores mais conservadores da sociedade em relação à condução das políticas, inclusive também comentado pelo pessoal pelo México e em alguma medida também pelo pessoal do Peru. Então, sem falar no que está ocorrendo na Argentina, na Venezuela, né? Então, eu acho que esse contexto mais geral é muito importante, porque tem uma tendência assim, de se olhar o que está ocorrendo no Brasil como se fosse um fenômeno só nosso, né? Como se fosse apenas do Brasil, e isso não é real. Bom, voltando então para esse contexto mais nosso, eu acho que assim, a gente tem, evidentemente, vários acertos, e não tem dúvida nenhuma que tem mais acertos do que, enfim, que erros, e na verdade foram coisas que espera-se que tenha mais tempo para poder se realizar, mas que, de fato, eu acho que um grande problema, e aí eu saio um pouco dessa parte vamos dizer, da macroeconomia, das políticas de juros, de inflação, enfim, controle de gasto público, política monetária e política fiscal, falar um pouco, para mim, um problema que é recorrente, que é o problema da estrutura produtiva. Eu acho que a gente mexeu um pouco, ou quase não, alterou a estrutura produtiva do nosso país, né? Então tem alguns aspectos, assim, essa dependência exacerbada de importações, quanto o crescimento da economia pressiona o coeficiente de importações, então quanto isso cresce, pressiona o câmbio, enfim, pressiona a política cambial. Essa dependência das exportações, fundamentalmente concentradas, baseadas aí nos commodities, né, o peso do agronegócio, a ausência de uma reforma agrária que possibilite uma distribuição de terra, né, e, portanto, de uma outra dimensão para o trabalho da agricultura familiar, e o peso que isso corresponde, inclusive não só no Brasil, mas também os reflexos disso na América Latina. Então a gente chega ao final dessas, vamos dizer, 12, 13 anos, com uma estrutura produtiva muito semelhante à que se encontrava ainda no final da última década. E claro que boa parte desses ajustes, eles estão lá atrás, eles estão lá desde os anos 90, né, com a política de abertura, e eles, vamos dizer, eles se exacerbam com muito mais, uma presença maior, justamente no período de crescimento econômico, e quando a economia cresce, pressiona vários setores, vários elos da cadeia produtiva. Até uma cadeia produtiva, uma estrutura de produção que reitera muito relações muito ainda desiguais, salários muito elevados, setores com ganho de produtividade muito alto e setores de baixos salários, desestruturados, onde predomina o trabalho das mulheres, onde predomina os jovens, os velhos, então, e uma informalidade ainda muito grande, porque a gente fala de uma taxa de desemprego em torno de 4,5%, que estaria correspondendo a uma taxa próxima da informalidade, mas temos ainda 18 milhões na informalidade. 18 milhões não tem registro, mais ou menos 20 milhões na condição de conta própria. Nós temos mais de 30 milhões
de brasileiros e brasileiras que ainda estão inseridos de forma muito precária no mercado de trabalho, né? E esse é um problema estrutural, tem muito a ver com como a estrutura do mercado de trabalho brasileiro foi se conformando e uma certa dificuldade de enfrentar isso. Então, quando comparo, por exemplo, o que representa o impacto econômico dos ajustes que estão sendo anunciados pela medida provisória 664 e 665, o que isso vai representar do ponto de vista das contas públicas, e quando se compara com o que poderia ser de incremento nas contas públicas, se esses 18, 19 milhões de brasileiros e brasileiras estivessem trabalhando com registro, mais ou menos mesmo. Então, a gente calculou lá no CESIT, lá com um pesquisador do doutorado, Vitor Figueiras, ele fez uma conta e dá em torno de 60 bilhões por ano, né, que seria, vamos dizer, comporia os fundos públicos através do FGTS, INSS, etc. E aí, eles percebem que, vamos dizer, o que mais, na verdade, nos faz sofrer e lamentar é que o ajuste, ele chega justamente para o conjunto da população de menor renda e mais precária. Não que os ajustes, eu compartilho de uma ideia de que eu acho que boa parte de nós também concordamos, que parte dos ajustes estão sendo propostos, pelo menos do ponto de vista da 664 e 665, algumas coisas eram necessárias e são necessárias. Talvez o momento, a oportunidade disso tenha sido muito mal, e quando mistura também coisas como seguro-desemprego, etc. Aí fica tudo muito mais complexo, porque nós ainda convivemos com uma rotatividade enorme, mais de 30%, e para os setores mais precários isso chega a mais de 60%, né? Então mais de 60% roda o trabalho todo ano. Então o Brasil ainda é uma sociedade que você tem 24 milhões ao ano que perdem seus postos de trabalho e 25 milhões que são admitidos. Então é uma roda em torno de 50 milhões. Isso, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade que se pretenda, inclusive, etc., isso é uma coisa muito complicada. E nós temos a possibilidade de enfrentar isso e, infelizmente, não enfrentamos, eu acho, com força suficiente. Então, eu acho que realmente estão vivendo um momento muito difícil a enfrentar esse momento. E também compartilho que parte, não tem dúvida que parte da crise ela foi criada, foi sustentada. O problema é que ela chega no imaginário coletivo nas pessoas como uma situação que de fato como se fosse crise profunda, né? Então todo mundo reclama da inflação, todo mundo reclama do risco de ficar desempregado. Então tem um sentimento também que é muito profundo. Então quando a gente olha os indicadores, quando olha os índices de inflação, a gente mede isso o tempo inteiro, fala, bom, mas você não consegue encontrar uma explicação por que isso contamina. Quando você olha os índices de inflação agora e compara com o índice de inflação por exemplo, o ano de 2003, se não me engano, foi o ano que concluiu com 16% de inflação ao ano. Quer dizer, hoje, nos piores casos, não chega nem a metade disso, né? E realmente se transformou. E o sentimento de uma parte da sociedade, como se isso refletisse uma volta ao passado, como se fôssemos vivenciar o que se vivenciou no final dos anos 80 e dos anos 90. E não é de pessoas desinformadas, são pessoas informadas, são pessoas relativamente escolarizadas, que têm acesso à informação, que não percebem. Então, eu acho que o nosso esforço, eu acho que tem que fazer um esforço muito grande, Juarez, e eu falo a você porque você que fez esse diálogo com nós agora, assim, de entender como se opera, né, vamos dizer, isso no imaginário coletivo. Eu tenho dúvida de que esse momento,
Evidentemente, o que deveria se fazer era realmente incrementar os gastos através, porque é o setor, a iniciativa pública, é o Estado que é o impulsionador do crescimento econômico, é ele que tem que acenar para isso, né? Não é a iniciativa privada que vai, a partir do que, vamos dizer, que são o cumprimento do receituário, o governo que vai estimular o investimento econômico, a ampliação da sua capacidade produtiva, a geração de pós-trabalho, óbvio que não. Então, evidentemente, o Estado tem um papel fundamental e impulsionador. E lembro também que nós já discutíamos em 2011 e 2012 de que vamos dizer, a estratégia de enfrentar a crise em 2008 e 2009 através do subsídio, dos incentivos, das isenções, etc., para estimular o crédito, etc., ela, de certa forma, estava esgotada. E para, vamos dizer, esse segundo momento. E eu, pessoalmente, tenho muitas críticas à forma como, a partir de 2012, 2013, foi se fazendo para estimular a retomada dos investimentos, que foi acelerar os subsídios, as isenções, as desonerações, etc., eu não tenho os dados finalizados de 2012, 2013, 2014, mas só de desoneração por 56 setores econômicos deve ter sido mais de 70 bilhões, provavelmente. Não tenho dado de 2014 concluído. Então, o que isso resultou concretamente, eu estou concluindo, então, em relação do ponto de vista dos pós-trabalho, valor, etc. E quero concluir dizendo que retomar uma discussão que nós fazíamos há 2, 3 anos atrás, quando questionávamos que era necessário repensar um modelo de estrutura produtiva baseado fundamentalmente nos bens públicos, equipamentos, etc., nas áreas de educação, saúde, enfim, que proporcionasse bem-estar social, porque isso tem um impacto direto sobre a vida de homens e de mulheres, e principalmente de mulheres, né? E que isso era uma estratégia importante, que eu acho que é corretíssima, e acho que, inclusive, é uma boa oportunidade de a gente retomar esse debate juntamente com todos os outros elementos que nós estamos trazendo para cá. Porque eu acho que o centro deve ser a ideia de proporcionalidade, uma qualidade de vida e sustentabilidade para a vida humana. Então, isso significa que nós temos que fortalecer todas as iniciativas, inclusive não só do ponto de vista da proteção social. As políticas públicas é uma combinação de política econômica e política social, elas têm que se interagirem. E política econômica, juntamente com repensar os modelos de desenvolvimento e de investimento, eles têm que ser capazes de ter uma correspondência direta com os efeitos sobre a política social e principalmente sobre a qualidade de vida de todos nós, homens e mulheres, e a sociedade de uma forma geral. Obrigada, Joaquim, pelo tempo. Muito obrigado.